Agora estamos ao vivo. Vamos lá? Vamos. Meu áudio tá bom aí para você? Te escuto perfeitamente. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para a terceira noite da nossa semana online de filosofia. Esta semana online de filosofia tem como tema geral educação filosófica em tempos de pandemia. E essas primeiras noites nós tivemos, então, estas oportunidades de refletir um pouco a respeito de dois filósofos, primeiramente o Epicuro e Samos, depois Martin Heidegger. Agora nós chegamos ao Platão. Então nós viemos da filosofia antiga, passamos pela contemporânea e voltamos à filosofia antiga. Eu me sinto bem, porque é o meu lugar comum também, a filosofia antiga. E hoje nós teremos a conferência com o professor Vinícius de Oliveira Melo, de Carangola, com o tema Elucubrações Filosóficas Platônicas, né? Correto? A partir da alegoria da caverna e o estado de isolamento social. Então está aí essa relação da alegoria da caverna e temas relacionados, conceitos de Platão e a situação que vivemos de isolamento social. Então, começando aqui, quero apresentar o professor Vinícius, meu amigo de longa data. Nós compartilhamos muitas coisas, o gosto pelo estudo de línguas, pela valorização das humanidades de modo geral, né, ou da formação clássica. É algo que parece andar um pouco fora de moda, que precisa ser recuperado, os estudos clássicos, e a gente tem essa parceria de longo tempo, trocando ideias, compartilhando materiais. É uma satisfação mediar esta conferência. O professor Vinícius de Oliveira Melo é professor de filosofia nas redes estaduais de Minas Gerais do Rio de Janeiro. Ele, portanto, é um professor interestadual, tem licenciatura em letras, espanhol, e pós-graduação em ensino de filosofia e é mestrando em filosofia pela UFES. O tema que será desenvolvido por ele, como eu já disse, é Alegoria da Caverna, de Platão, e o isolamento social. Então, seja bem-vindo, professor Vinícius, e esteja à vontade para desenvolver seu tema, e a gente dá boas-vindas a todas as pessoas que já estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite, José. Essa semana de ter criado essa semana filosófica, né, em período de isolamento, foi uma coisa que nós pensamos juntos, refletimos juntos, junto com o professor Eldécio, que teve a oportunidade ontem de trabalhar o conceito da angústia em Heidegger, e hoje nós estamos aí, hoje é a minha vez, para a gente trabalhar um pouquinho e refletir um pouquinho sobre Platão. Eu quero saudar os outros professores amigos também, que irão fazer parte dos outros dias da nossa semana filosófica, o Anderson, o Romildo e o Luiz, né? Então, nós estamos aí já ao longo de segunda, terça, e hoje é quarta-feira, comigo aí, refletindo sobre Platão. É um campo um tanto delicado, porque Platão, se não é o maior dos filósofos, é um dos maiores, então é uma grande responsabilidade, a gente se sente tão pequeno diante da magnitude de estar diante do mundo das ideias de Platão, né? O Platão, ele é apelidado, é afamado, a gente usa, quando a pessoa pensa coisas fora da realidade, você fala, você é platônico, você tem um amor platônico, uma coisa inatingível, inalcançada, e a gente vai ver também que Platão, ele não tem só esse lado de uma ideia um tanto idealista, mas a gente pode trazer a filosofia dele também para o campo da prática. Então, o título aí é um tanto assim, a filosofia tem um vocabulário próprio, tal como as outras ciências têm um vocabulário próprio, a filosofia também ela carrega de todo um sentido que às vezes a gente que trabalha e vive quase todos os dias falando sobre filosofia, né, tem um título aí um tanto, um nome meio dificinho, elucubração, parece que as palavras do campo filosófico são meio que palavrões, né? Elucubração é um esforço intelectual para poder criar uma teoria, criar uma ideia, uma coisa mais elaborada.
uma coisa mais respaldada dentro da ideia, dentro da ciência. Então, a lucubração aí é um trabalho intelectual. E filosofar realmente exige da gente um trabalho. Filosofar é doloroso para a mente. A filosofia, ela é um tanto... Ela mexe com os brios, mexe com os nossos orgulhos, mexe com o nosso eu, porque a filosofia está sempre fazendo a gente questionar novas possibilidades. E trazendo Platão, então a gente também, nesse período de isolamento, se vê convidado, se vê chamado a rever muitas coisas. Então, nós trabalhamos ontem o conceito da angústia. A filosofia, ela desperta uma angústia na gente nesse sentido de fazer a gente pensar em outras possibilidades. Né? Só para a gente localizar, a palavra mito da caverna, ele é um clássico, a mensagem que se passa, ou a alegoria da caverna, porque é uma coisa que foi meio que uma historinha, uma fábula, que por trás dessa fábula, por mais que as fábulas sejam infantilizadas, mitológicas, as fábulas sempre são carregadas de um sentido, de um significado para nós. Não são inúteis. Ela passa uma mensagem de cunho moral para a gente, de cunho religioso, filosófico, e o mito da caverna de Platão, ele foi escrito lá no livro A República, que Platão conta esse diálogo que Sócrates fez. Né? Então, nós sabemos que, né, para quem não sabe, o Platão foi aluno e discípulo de Sócrates, e existe essa lacuna aí na história da filosofia, se realmente Sócrates existiu. Né? Alguns historiadores no campo da filosofia afirmam que Sócrates foi uma das personagens criadas por Platão, que escreveu o livro A República e criou esse personagem. E outras pessoas acham que realmente Sócrates existiu, embora ele não tenha escrito nada em vida, mas que o pensamento dele, né, tanto que é tão importante para nós que a filosofia divide no período pré-socrático, socrático e pós-socrático. Então, Sócrates não é uma pessoa que passa desapercebida na história nem da filosofia e nem da humanidade. Platão também, por ser discípulo dele, né, nós usamos essa expressão beber nas águas do fulano, do ciclano, e Platão, então, bebeu nas águas de Sócrates. Então, o livro A República foi mais ou menos assim escrito por volta do ano 376 a.C., então a gente tem que ter um ar de veneração para a filosofia, que é uma ciência que ela perpetua ao longo do pensamento das primeiras civilizações aí organizadas, né? Então, o Egito aí, a Grécia, Roma antiga, todas as civilizações antigas, Mesopotâmia, Babilônia, todas essas culturas têm uma produção filosófica, literária, intelectual, a gente não pode desconsiderar as ciências humanas nesse sentido. Né? Então, eu acho que trazer Platão para nós, trazer o mito da caverna, a alegoria da caverna, é mostrar que a filosofia ela tem uma função terapêutica. A filosofia ela ajuda o ser humano a curar, né? Não curar o biológico, o bios, mas curar a psique, curar a mente, curar o intelecto. Então, a tentativa que Platão fez em contar essa história desse diálogo de Sócrates, que nós chamamos de mito da caverna, é justamente para poder mostrar ao ser humano e fazer o ser humano acordar e sair da mediocridade. A palavra medíocre ela tem um peso um tanto pejorativo, ser medíocre é ser mediano. O que é medíocre? É aquele que é 50%. Né? E acho que o ser humano não deve ser mediano e medíocre nas ações dele em nada que faz. A gente tem que sempre fazer do meio para frente. Sempre tem que fazer o melhor. E eu sempre cobro isso dos alunos nas aulas de filosofia. Acho que a filosofia, ela desperta os nossos alunos, desperta o ser humano não para ser medíocre, não pensar pela metade, mas pensar como um todo, usar o esforço intelectual na sua totalidade. E esse mito traz para nós que a filosofia ela deveria ou deve iluminar a mente do ser humano para a cegueira. Existem várias cegueiras nessa vida. Existe a cegueira da falta de fé, da falta de amor, a cegueira do orgulho, da autossuficiência, de achar que a gente não precisa do outro. Quantas cegueiras eu tenho, você tem nessa vida? Quantas coisas o ser humano já viveu e ainda o ser humano insiste em permanecer cego? Esse mito da caverna que Platão conta, que existiam pessoas aprisionadas em uma caverna
E essas pessoas eram iludidas por imagens aparentes. É como se nós sabemos que dentro, né, o que simboliza a caverna para nós? Vários significados. A caverna pode ser traduzida como uma área de segurança, uma área de comodismo. A caverna também pode ser traduzida como um lugar do desespero, um lugar das trevas, da escuridão, do desamor, da frieza. Então, Platão conta que haviam homens, né, assim, pessoas acorrentadas, e essas pessoas eram condicionadas a ver somente as coisas, somente as sombras de uma fogueira que era projetada em frente a uma parede. Né? E Platão usa até um termo interessante, essa fogueira, como a imaginação, as pessoas imaginavam que aquelas sombras eram coisas verdadeiras. Platão usa um termo até um tanto interessante, eikasia, uma palavra grega, significa imaginação. As pessoas eram iludidas por aquelas imagens do mundo material, e as pessoas acreditavam que aquelas sombras eram coisas verdadeiras. A gente sabe que a sombra em si ela não tem existência própria. Né? A sombra existe enquanto uma luz é projetada no objeto em relação a uma escuridão. Né? E quantas sombras na vida a gente é iludido, né? Quantas vezes a gente deixa levar pela aparência? Aí que está o papel da filosofia. O ser humano, ele erra, ele peca, ele tem falhas por enxergar a aparência das coisas. E nós, seres humanos, nós somos implacáveis e somos orgulhosos a ponto de viver a vida inteira olhando a aparência das pessoas. Desde a maneira como as pessoas se vestem, penteia os cabelos, se porta. Né? O ser humano ele é muito preconceituoso. Desde que o mundo é mundo, o ser humano ele sempre teve esse comportamento. Parece que o ser humano já sofreu tanta coisa e o ser humano parece que não aprendeu ainda. Como é que aprende a ser gente? Como é que aprende a ser ser humano? Será que o ser humano já passou por tantas guerras? Né? As guerras do século XX, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Parece que, para mim, eu posso encarar o coronavírus, o Covid-19, como a Terceira Guerra Mundial. Que nós não sabemos como lutar, nós tentamos lutar e ainda a gente não sabe como vencer. Nós estamos descobrindo. Quantas pandemias o ser humano vai ter que passar nessa vida para reconhecer a sua finitude? Você é finito. Você não é imortal, você não é infinito. Né? Num olhar mais teológico, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus. Né? Haja vista Santo Tomás de Aquino, saudosa memória, que nós não somos, nós estamos. Só Deus é. Só Deus ele subsiste por ele mesmo. Nós estamos enquanto Deus está. Então, numa visão mais teológica, mas numa visão mais humana, filosófica, o ser humano parece que o orgulho da vida, as ilusões da vida, parece que o ser humano esqueceu do conceito de finitude, do conceito cósmico. Né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, nós e os chimpanzés, por exemplo, nós temos mais de 98% de compatibilidade genética. Nós somos muito parecidos. Biologicamente falando, o ser humano, nós somos um mamífero, né, que tem um grau de inteligência muito maior, que permitiu a gente refletir sobre as coisas e mudar a natureza da história e do mundo. Né? A gente sabe, por exemplo, a gente vê que parece inteira a galinha sempre fez a mesma coisa, ciscar, comer, e ela vive. O ser humano, ao longo da existência dele, desde as primeiras civilizações, da evolução do homem, o ser humano está sempre tentando se reinventar, né? Embora muitas vezes parece que a gente acertou muitas coisas, mas erramos em muitas coisas, né? Quanto tempo o mundo ainda não cansou de ser racista em relação à causa do negro? Né? Até pouco tempo atrás, há 200 e poucos anos atrás, grupos religiosos questionavam sobre a questão se no negro existia alma, por exemplo. Há 200 e poucos anos atrás, por exemplo, na Europa tinha zoológicos com ameríndios, índios da América e pessoas negros trancados dentro de jaulas, como se aquilo ali não fosse um ser humano que estivesse ali. Então, o ser humano, ele errou muito. Parece que a gente é tão absorvido pelo cotidiano, pelo um capitalismo selvagem que visa só o lucro, visa o ter, que a gente esqueceu da finitude. Será que a gente está vendo esses montes de mortes por Covid e a gente vai chegar às mortes só por números?
Quer dizer que o ser humano se reduziu a matemática. Morreu hoje no Brasil, morreram 1.000, né? Que pena, pois é. Mas amanhã já é capaz de ter mais de 1.000 também, porque o vírus está matando. Eu te pergunto para você, professor, tempo é vida ou tempo é dinheiro? Porque parece que a gente fica preso no mundo que a gente esquece o conceito que o ser humano ele é limitado. Quisera eu que eu pudesse achar uma cura hoje para o vírus, por exemplo, que esse vírus nunca tivesse existido. Mas esse vírus, ele fez a gente pensar muita coisa. Quem sou eu no mundo? O que vale a vida de um ser humano? Saber que algo invisível está dizimando milhares de pessoas em pouco tempo, em 3, 4 meses de pandemia, aí, 5 meses que for, quantas pessoas já tiveram a sua brevidade da sua existência interrompida por uma coisa invisível. Não é possível que o ser humano não aprendeu. Eu lembrei, eu sempre lembro, no século I, no século II, já por volta do ano 165, a peste antonina, que dizimou muita gente na Europa. Só na cidade de Roma, que tinha mais de 1 milhão de habitantes, tinha 2.000 óbitos por dia. O imperador teve que vender terras para poder auxiliar as pessoas. E onde está o conceito de partilha? Quer dizer, então, que minha família não tem problema com Covid, eu não vou me envolver com isso, porque o sofrimento é alheio, eu não tenho que fazer parte disso. Será que eu não consigo enxergar a alteridade da minha vida? Que o ser humano só se completa quando ele é capaz de ver o outro? Você pega aí Heráclito de Éfeso, a harmonia dos contrários. Você só é você, José, porque tem eu para poder comparar com você, tem a mim. Você só se faz como ser humano porque você tem com quem se comparar. A brevidade da vida tem que ser enxergada para nós como um momento de reflexão. Parece que as pessoas, elas vivem 90 anos da vida, parece que nunca se reinventaram, nunca se reencantaram com a existência. Por que a vida tem que ser reduzida dessa maneira? Peraí, então eu vou ficar a vida inteira nessa caverna, porque para mim ela é cômodo para mim eu ficar nessa caverna, e eu vou passar a vida inteira no meu mundo, no meu eu. Aquelas pessoas, lá segundo o mito da caverna de Platão, eram acomodadas. Algumas pessoas que eram um pouco mais corajosas, elas se autoconvidavam a enxergar uma outra realidade. Eu te pergunto, professor, diante de tantas pestes nós passamos, tantas gripes na história da humanidade, será que o ser humano realmente ele aprendeu a ser gente? Ou será que o Covid ele não foi capaz de humanizar as relações amistosas, as relações econômicas, sociais? Esse desejo pelo ter, essa busca, pelo ter, realmente eu refaço a minha pergunta, se tempo é dinheiro ou qualidade de vida, se o tempo é dinheiro ou o tempo é viver. Como diz Jesus, que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua vida. O que vale para nós? O que nós colocamos na balança como critério, como juízo de valor para mim e para você? Será que por que o ser humano é tão cego? Por que a gente não tenta enxergar o mundo de maneira diferente? Quisera que todo mundo saísse do comodismo, da caverna, Se bem que parece que o isolamento social faz a gente voltar na caverna. Nessa caverna a gente parece que foi capaz de enxergar as nossas automazelas, tantas coisas que a gente precisa melhorar como ser humano. A filosofia ela tem que ser capaz, sim, de ajudar o ser humano a refletir que você é um em meio de tantos e que a gente não é o único. Que é importante uma vida, que é importante você perceber o valor do outro, o valor de cada um. A gente sempre reclama do tempo, que o tempo a gente não tem tempo, que o ativismo, que o ser humano cai no ativismo, uma rotina de trabalho sem fim, e que a gente nunca tem tempo, e hoje parece que o ócio não fez muito bem para nós, porque a gente tenta desviar do ócio, porque a gente tem tempo para poder pensar, e pensar é uma atitude dolorosa. As pessoas que pensam um pouco mais acabam descobrindo novas possibilidades de viver. Eu acredito que muita gente vai conseguir ressignificar a existência, buscar outras maneiras de ser feliz,
né, o critério da felicidade aí, né, o mito da caverna tem como pano de fundo também a questão da virtude. Virtude é conhecimento. Quanto mais conhecimento um homem tem, mais puro de ideias, mais perfeito vai ser as suas ações. É tanto que Platão, ele acredita que o governo da polis, da sociedade, né, as pessoas que têm a virtude, deveria ser dedicado aos filósofos, porque tentam usar mais o intelecto para exercer as funções, né? Os homens de ouro, segundo Platão aí, no conceito de definição política para ele, né? Então todo mundo é um filósofo, todo mundo que pensa, todo mundo que reflete é um filósofo. Então, voltando ao mito, as pessoas que conseguiram sair da caverna e contemplar uma verdade, as pessoas foram iluminadas, né? Foram iluminadas. O sol aí, como símbolo aí do sumo bem, o caloso belo, a iluminação, a transcendência. As pessoas tiveram o desejo de voltar à caverna para poder libertar as pessoas. Quantas vezes na vida da gente, por comodismo, a gente também não ajudou uma pessoa que precisasse? É cômodo para mim não ajudar e eu não estou disposto a fazer isso porque isso me tira da zona de conforto. Quantas pessoas a gente poderia ter falado do valor da vida, ter falado de quão bom é viver, de quão bom é filosofar, de quão bom é perceber você como ser humano nesse mundo, no cosmo, que você faz parte do cosmo. Você não está acima do mundo, você faz parte do mundo. Né? Então, nós estamos nesse mundo. Então, as pessoas mais corajosas que foram iluminadas, elas tiveram um desejo de voltar à caverna e, assim, tentar ajudar a resgatar aquelas pessoas que mais precisavam. Então, a filosofia nos convida a se humanizar, se rebaixar o sofrimento do outro. Né? A gente vê em várias passagens de Jesus o gosto. Ele nunca fez pouco caso dos pecadores, das pessoas que mais precisassem. Então, acho que a tarefa da filosofia, o mito da caverna, é realmente para a gente se rehumanizar. Não é possível que a gente vê tanta gente morrendo e o ser humano não se desperta. Né? A gente já estudou na história da humanidade quantas guerras e quantos problemas o ser humano já vivenciou e ainda vai vivenciar, porque o Covid não é o último do vírus que aconteceu na humanidade. Né? Eu te pergunto, né? Pode chegar um dia, por exemplo, que a existência humana pode deixar de existir. Nós tivemos tantos seres da natureza que já entraram em extinção, né? E ao que me parece, de 1950 até o ano 2000, de toda a história da humanidade, foi o ano foi o período, em 50 anos, que mais teve extinção de outros seres da natureza. Em 50 anos de mundo, de cosmo, o ser humano nunca teve tão implacável na destruição da humanidade. Nós sabemos que houve um meteoro na Terra, né, na era mesozoica, cenozoica, 200 milhões de anos atrás, dizimaram os dinossauros. Pode chegar um tempo que pode existir um vírus na humanidade que pode dizimar os 7 bilhões de habitantes da Terra. Né? Não é possível que o ser humano não se consegue se autoconhecer no tempo, no espaço, e saber que a gente é parte desse cosmo. Acho interessante aquela expressão de Carl Sagan, que nós somos formados de pó de estrelas. Né? Dos 7 elementos que possuem maior abundância no universo, o maior deles é o hidrogênio, né? Seguido do hélio, do enxofre. No corpo humano, nós temos 5 elementos dos 7 que existe maior abundância no universo. Então, estrelas milhões de anos-luz daqui da Terra, ela tem mesmos elementos químicos e minerais que eu tenho no meu corpo. Né? E a gente, aquela expressão que a gente é pó e pode voltar, né? No fundo, quando a gente morre, a brevidade da existência, a gente vira adubo. E onde estão os orgulhos da vida? Né? Eu estou aqui refletindo sobre comportamento humano na coisa mais prática. Eu não estou aqui falando de conceitos teóricos de filosofia difícil, de maneira que a gente não entenda. A maneira como eu estou a falar aqui agora é a maneira como eu partilho todos os dias da filosofia. Porque eu me vejo primeiro. Né? Antes de eu falar para você, eu acabo me ouvindo primeiro. Então, na minha tentativa de pensar sobre o mito da caverna, é justamente mostrar que a filosofia ela é muito prática, ela é muito útil, ela nos faz refletir. Quem é você? Qual a minha posição no mundo? Qual a finalidade da existência humana? O homem existe para quê?
É isso que eu me pergunto. Há valor na existência humana? A filosofia, ela suscita questões assim, lá no fundo do âmago do nosso ser, de maneira mais profunda, e faz a gente rever tantas coisas. Quem é você? Perguntaram para Sócrates, o que é o homem? O homem é a sua alma. E como está a sua alma? Como é que você vai lidar? Como é que você lida? Eu não sei se você perdeu um ente querido por causa desse vírus, Eu não tive essa má experiência da minha vida de passar por isso, E que nossas condolências, em nome dos meus amigos professores, das pessoas que perderam seus entes queridos. Então, eu acredito que as pessoas que perderam entes queridos também devem ter reaprendido e ressignificado muitos valores da própria vida. Que deve ter lutado acreditando que um parente fosse se salvar, ou um lugar que não tinha um respirador, a pessoa morreu de insuficiência respiratória, muito triste, muito doloroso. As pessoas que passaram por isso, que ainda estão passando. As mortes ainda continuam, 1.000 pessoas por dia, infelizmente, e longe de nós, longe de nós querer viver aquela expressão de Michel Foucault, que ele encara a vida, ele usa a expressão da necropolítica, uma política de morte, deixar viver, deixar morrer. Como é que a gente pode deixar um idoso, no final da sua vida, morrer sem um mínimo de conforto? O jovem vive e o velho não vive? Se nós fazemos parte do mesmo mundo, nós somos um, E eu falei a questão da alteridade, eu vou reafirmar mais uma vez. Não é possível que eu não consiga enxergar o outro como um pedaço do meu ser. Por que a mãe ama tanto um filho, A mãe ama tanto um filho, o pai, porque sabe que é um pedaço dele que vive fora dele. A mãe deixa de comer para dar para os filhos. A gente enxergar o outro, enxergar o próximo, como parte integrante desse mundo e parte integrante do meu outro eu, isso é muito importante. Eu acho que Platão, ele passa muita coisa bacana para a gente e mostrar que a gente não deve ficar preso na ilusão, no comodismo e na nossa zona de conforto para sempre. O ser humano tem que especular, tem que pensar. Especular é um verbo que a gente usa muito na filosofia também, professor? Especular vem do latim speculus, que vem reflexão. Eu vou especular, então eu vou refletir, eu vou pensar sobre. A filosofia realmente ela é especulativa. Se a filosofia não servir de espelho para nós, então ela não tem significado, Uma pessoa, a filosofia não é estática, é uma coisa dinâmica, Porque o ser humano está sempre a pensar. Então, eu partilhando com vocês aqui, era justamente isso, para mostrar a brevidade da vida, para mostrar a questão que o ser humano é um ser finito nesse cosmo. Nós não estamos acima do mundo material, nós fazemos parte desse mundo material e fazemos parte dessa harmonia, não do caos, mas da harmonia, que é essa dança do universo, a dança de tudo que existe. Então, por que não, a gente enxergar realmente, eu sou finito, mas eu sou motivado a viver e a ser, e viver com alegria, não angustiado, assim, com medo do porvir, de enxergar a morte como o fim de tudo, mas o ser humano motivado pelas as motivações interiores, subjetivas, a fé ilumina a existência humana, tantos conceitos que o ser humano pode comungar, de um ser finito, mas comungar aí também de um conceito de esperança. Cada um tem esperança em alguma coisa, Então, você sabe onde está a sua esperança, eu sei onde está a minha, e assim o ser humano, ele deve viver, Então, era mais ou menos isso, professor. Falar de Platão é um campo muito grande, é muito sentido, então não se esgota em uma aula, em um diálogo, diante da magnitude do pensamento do filósofo, o mito da caverna, a alegoria da caverna, essa história, essa fábula, foi justamente para poder mostrar para nós que o ser humano ele deve se libertar de conceitos antigos, de preconceitos, de ideias formadas, e a gente sai dessa zona de conforto, e mostrar também que o ser humano ele está sempre a aprender. O ser humano precisa da iluminação, para iluminar sempre o seu intelecto, para sair da mediocridade.
A filosofia, ela funciona como uma terapia para a mente, de fazer o ser humano sempre sair da mediocridade e sempre evoluir. A gente sabe que evolução é um termo também de Platão, no sentido espiritual, né, que a alma ela está em processo de evolução, né, as pessoas que gostam dessa linha de pensamento, está entendendo o que eu estou falando, a questão da reminiscência, também tem psicose platônica, termos aí nossos aí, então as pessoas sabem que qual a mensagem que Platão passa para nós. Então eu mais ou menos encerro assim, o professor agora vai fazer seus comentários em relação ao que eu falei, e a gente aí deixa aberto um pouquinho para os colegas professores estar partilhando com a gente, e os nossos ouvintes aí, os nossos telespectadores aí. Muito obrigado, professor, por poder me ouvir, escutar isso aqui, esse pobre professor, tentar falar um pouquinho sobre o conceito da vida e da existência. Muito obrigado, professor Vinícius, por essa reflexão tão atual. Seu trabalho foi muito bom, porque ao mesmo tempo você estava na época de Platão e na nossa época, trazendo os desafios de lá para os tempos daqui, os daqui sendo iluminados pela sabedoria daquele tempo. Na alegoria da caverna, quem está tendo contato esta semana, talvez alguns estejam tendo contato pela primeira vez com a filosofia. Escuta muito falar a respeito de filosofia, mas nem sempre tem esse contato direto. E nós estamos num momento, uma resposta muito boa e qualificada que nós precisamos dar a esta desvalorização da filosofia que vem acontecendo, principalmente da fala polêmica que teve do ex-ministro da Educação. Então, nós estamos dando esta resposta, fazendo vários filósofos, durante 6 noites, conversarem conosco sobre problemas do nosso tempo, principalmente nesses tempos de incerteza, que é justamente esse o tema geral da nossa Semana de Filosofia, Educação Filosófica em Tempo de Incerteza. Na Alegoria da Caverna, logo no início, eu gosto de um trecho, que é a abertura, a introdução da parte específica da alegoria, que o autor Platão começa dizendo assim, na boca de Sócrates: agora imagine a nossa natureza segundo o grau de educação que ela recebeu ou não. Então, na verdade, todo essa narrativa que o Platão vai desenvolver para falar do valor do conhecimento, da filosofia, a iluminação, ele está fazendo uma comparação entre aquele que recebeu a educação, aquele que não recebeu. E lá no texto grego está justamente empregada aqui a palavra paideia. Todo mundo conhece. Paideia é educação, é instrução, está presente na formação da palavra pedagogia. E aquele que não recebeu, ou seja, em relação à falta dela, o texto grego usa a palavra apaideusias, que é a falta da educação. E é justamente baseado nisso que eu vou introduzir uma primeira pergunta aqui. Quando eu falar aqui de educação, eu vou falar de educação filosófica, que é o que nós estamos falando. Se a gente fosse empregar esse termo platônico, paideia, talvez a gente poderia até refazer o nosso tema geral. Quando nós estamos falando de educação filosófica em tempo de certeza, nós estamos falando de paideia em tempo de incerteza. Eu gostaria que você ajudasse a iluminar este momento nosso, a partir das suas leituras, sua reflexão. Qual a diferença que faz entre ter a educação e não ter a educação para resolver problemas no dia a dia, principalmente quando esses problemas dizem respeito a uma grave crise sanitária como essa que nós estamos vivendo? Que diferença faz ter o grau de educação e não ter? Ter a paideia ou ter a paideusias? Pois é, a paideia, né, paidagogos, né, aquele que educa. Então, a gente não poderia reduzir a educação, né, a gente fala assim, nossa, que menino sem educação, não tem modos. A educação está ligada estritamente ao comportamento, né, e tem pessoas que é muito educada, é muito douta em muitas coisas, não sabe como viver. Né? Então,
aquelas duas ideias que nós temos em Aristóteles também para iluminar o nosso pensamento, dos conceitos de Sofia e Frônesis, né? Sofia, um conhecimento um tanto mais teórico, né? Uma coisa voltada para o campo do intelecto, da episteme, da ciência, e a Frônesis, o Fronimos, né? O Fronimos é o ser que exerce a frônesis, né? Está muito ligado à questão da política, do comportamento de um ser, né? Então, me remete aqui o conceito de Frônesis como iluminação, da sua pergunta, que me vem à mente, é que a pessoa que tem o conceito da frônesis, né, no caso, sentido do comportamento, é uma pessoa que sabe lidar bem com os problemas. É a pessoa que sabe lidar, tem sabedoria, tem sagacidade para poder lidar com as adversidades da vida. Né? Você usou as pessoas que não têm educação. Eu sempre falo, a gente que é professor sempre estuda mais para poder servir melhor. A educação tem que dar o serviço da vida, né? Não adianta eu engolir 1 milhão de conceitos e não praticá-los. Acho que o ser humano ele é convidado, é intimado pela questão da essência do ser, né? Questão da moral natural, a incentivar a educação. Né? E é muito triste, você citou o nosso ex-ministro, um ministro da educação que não tem educação, porque ele não é humanizado. Um ser humano que não consegue enxergar nas ciências humanas como base de uma sociedade fraterna, justa, um ser humano que tem coerência em relação ao comportamento, é uma situação dada ao fracasso. Né? Nós estamos à mercê. Então, para mim também, professor, esse questionamento que você fez me faz pensar muitas coisas. Eu não sei se eu me fiz entender usando os conceitos de Frônesis em relação à sociedade, educação, comportamento humano e político, e sobre a questão que as pessoas, como lidar, as pessoas que não têm educação. Educação, a gente sempre fala que educação é de berço, né? Na escola, a gente ensina ciência. Educação é pai e mãe que dá. Né? A gente sabe que a escola tem uma mediação direta e indiretamente na formação dos novos cidadãos aí do mundo. Então, acho que você deveria fazer mais uma réplica para mim em relação a essa pergunta que você fez, para eu terminar esse questionamento seu. Muito bem, está nesta direção mesmo. Porque durante toda a narrativa da alegoria, a gente percebe que há dois momentos. Um momento em que aquelas pessoas estão dentro da caverna, elas estão... Se a gente tivesse uma ilustração aqui, facilitaria visualizar bem, principalmente aquelas pessoas que ainda não tiveram contato com o texto. Essas pessoas, elas estão acorrentadas no fundo de uma caverna. Eu acho que todo mundo já teve a experiência de ver uma caverna, e elas estão de costas para a entrada da caverna. E elas olham só para a parede. A luz do sol que passa pela entrada da caverna apenas projeta a sombra dos objetos das pessoas que passam em frente à caverna. Então, tudo que elas veem é simplesmente sombras. A primeira, uma fase bem, diria, primitiva, inicial do conhecimento, que é simplesmente enxergar sombras. Aí tem uma realidade dentro da caverna, uma realidade fora da caverna. Essa realidade fora da caverna e Platão diz ou faz imaginar que uma pessoa conseguiria se libertar e chegar lá. Tem esse momento que a pessoa vai enxergar a luz do sol e a partir do momento ela percebe que o que ela via, que era sombra, não é a realidade total. A realidade tem cores, né? Ela tem nuances, tem uma variedade de objetos, não é somente aquele mundo da caverna, um mundo maior. Então, eu creio que você respondeu muito bem e satisfez o que eu estava querendo ouvir, porque justamente a educação, ela não é simplesmente produzir capacidade de opiniões sobre as coisas, mas é uma ciência que seja capaz de mudar comportamento, mudar como a pessoa enxerga o mundo. O conhecimento meramente teórico, em Platão a gente tem muito isso. As primeiras leituras de Platão, por causa de uma densa metafísica, a gente acha que Platão nunca vai chegar na Terra,
porque ele está sempre falando do inteligível, que ele separa, tem um mundo sensível aqui embaixo, o mundo inteligível lá em cima, e de alguma maneira, a alegoria da caverna, ela também trabalha esse movimento da saída do mundo sensível, ou seja, o conhecimento baseado nas sensações, nas coisas que estão no ambiente, para esse conhecimento mais profundo, conhecimento especulativo, conhecimento da episteme. Mas eu gostaria de chegar num segundo ponto, que eu gostaria que você comentasse também, é que essa pessoa que passa do estado de conhecer a realidade através de sombras e passa para o espaço da luz, ou chega ao mundo inteligível, essa pessoa tem inicialmente dificuldades para poder, porque tem um trecho aqui da alegoria que diz que ele vai começar, por causa da intensidade da luz, ele não estar habituado a enxergar a luz, ele vai distinguindo os objetos, os seres, fazendo essa experiência de enxergar as coisas aos poucos. Só que aí é uma grande satisfação para essa pessoa que chega e descobre a verdade, o conhecimento, o bem. Agora, a minha pergunta é o seguinte: como nós podemos lidar com isso? Esta relação entre quem está dentro da caverna, quem está fora dentro da caverna. Porque dentro da nossa realidade política brasileira, parece-me que há uma dificuldade de enxergar quem realmente está dentro ou fora da caverna e como é que essas pessoas conseguem se dialogar. Então, muitas vezes a ignorância, ela produz uma sensação e até uma tentação de querer falar que quem está fora da caverna é, na verdade, quem está dentro da caverna. Gostaria que você comentasse como a gente lidar com a ignorância dessa passagem das sombras para a luz. O ignorante tem ausência de gnose, ausência de conhecimento. Realmente, é só na vida, na prática, me vem a palavra ethos, né, em grego comportamento, é só na ética, no comportamento e na prática social que a pessoa realmente ela sabe dos valores e do que ela realmente representa. Né? Mais uma vez, minha mente volta em Aristóteles, embora a gente esteja falando de Platão, sobre a questão do hábitos. Né? Para Aristóteles, a virtude vem pela prática, pelo exercício. Não adianta a gente saber teorias e não exercitá-las. Se eu tenho um discurso humanizado, né, a minha teoria, né, ela tem um discurso, mas a minha prática tem outra, é justamente aí que está a corrupção. O erro humano justamente está que o discurso ele é muito perfeito, é muito bonito, mas na prática é difícil, porque a prática existe uma série de renúncias. Né, e o ser humano parece que tem muita dificuldade de renunciar às vaidades. Né, como nós somos vaidosos por alguma coisa. Acho que a vaidade é a raiz de todos os problemas, né? Se a gente tivesse líderes políticos menos vaidosos, eu acho que a sociedade só teria a ganhar. Acho que a vaidade, ela cega o ser humano. E o que você fala aí, de saber como estar dentro ou fora da caverna, isso aí cada um somente pode responder para si. Embora, por mais que eu condene você, que eu acho que seu comportamento não é satisfatório e coerente, eu acho que é só o ser humano é mesmo capaz de conhecer. Longe de nós, o julgamento exterior, mas o auto-julgamento. Eu preciso me avaliar os meus comportamentos. Então, como, né, aquilo que Jesus fala, por acaso um cego pode guiar outro cego? Não pode. Mas como saber se você está dentro da caverna ou não, é saber se sua fala, se o seu comportamento, o seu ethos, a sua maneira de agir, né, está em conformidade com aquilo que você fala. Senão fica um discurso vazio, é o que nós chamamos de demagogia, né? A pessoa não se envolve, ela não é verdadeira, né? A gente não pode desvencilhar o ser humano, a gente está falando de educação, por mais que Platão seja um filósofo muito do mundo das ideias que nós falamos, mas o nosso conceito está muito na prática. E você citou a educação também, que o mito da caverna ele tem uma mensagem pedagógica, porque nos ensina. E o ser humano está sempre a aprender. Então, eu acho que, sabendo disso, eu estou lembrando aqui agora da moral natural em Kant, mora naturalis.
Para que o ser humano precisa de tantas leis, de tantas coisas, dizer o que o ser humano deve ou não fazer? Por que o ser humano não age com o uso reto da razão? Né? Se o ser humano realmente... por que existe a maldade no comportamento humano? Né? Porque o ser humano é tão deseducado em tudo que faz, porque o ser humano é tão exagerado em tudo que faz. Às vezes nós somos exagerados no falar, no comer, né? O mundo, cada dia que passa, tornando mais obeso, né? A gente tem um apetite, parece que nunca acaba esse tempo de quarentena, parece que a ociosidade, cada um reflete de uma maneira, uns refletem no comer, uns refletem vendo live sertanejo que quer beber todos os dias, haja dinheiro, haja saúde, né? A gente às vezes acaba ficando preso numa situação, né? O pessoal, meu Deus, eu vou surtar nessa pandemia. Eu acho que a filosofia ela serve aí como um termômetro para poder equilibrar o nosso agir, as nossas ações. Não sei se o colega, professor, amigo, professor, né, se já chegou, já escutou, já está nesse crivo, nessa situação de, meu Deus, eu não vejo a hora disso acabar, porque dá vontade de extravasar, sair correndo, que eu não sei nem para onde eu vou correr, mas eu me sinto preso. Eu não quero viver mais essa situação de pandemia. Né? Então, eu acho que a maior de todas as prisões não é a prisão do corpo, mas da alma, no caso, como sede do pensar, que inibe o ser humano de pensar. Né? Infelizmente, um discurso tão débil, tão frívolo, leviano, de um ex-ministro da Educação, oxalá, né, que ele não continuasse mesmo, porque não nos representa, não representa o magistério, e nunca vai representar a filosofia, porque é um discurso tão débil, não atinge a nobreza do que é o filosofar. É um ser humano que realmente não consegue enxergar na filosofia como possibilidades que faz o ser humano evoluir, que faz o ser humano ter educação no grande sentido da palavra, é realmente uma coisa, assim, inacreditável. Né? Oxalá que ele não continuasse mesmo, não nos representa, nunca vai nos representar. Né? Então, se estou na caverna, estou fora dela, somente o meu agir e o meu discurso ligado à minha maneira de agir, à minha coerência do meu comportamento humano, que é capaz de dizer. Sim, muito obrigado, professor. Agora eu quero passar para a participação de todos os nossos amigos, colegas que estão acompanhando a live. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente. Vamos lá, nós temos aqui vários comentários dos nossos amigos professores que fazem parte da organização da semana, Romildo, Eudécio, Luiz, todos os nossos amigos estão aí. Maria Aparecida de Souza Freitas, muito obrigado pela sua atenção, acompanhando esse nosso trabalho de divulgação da filosofia. Cleusa Assis, que está, a Cleusa merece nosso muito obrigado, todos os dias ela está acompanhando e incentivando a gente. Antônio Carlos de Oliveira Pereira, muito obrigado. Adeilde Silva. Vamos aqui a uma primeira pergunta. O Luiz está aqui, parece que ele está repassando uma pergunta que é do professor Elton John. Platão tentou defender a sofrocracia. O Estado deve ser governado por pessoas sábias, o filósofo. Até que ponto é atual esse pensamento? Tente contextualizar fazendo uma análise do cenário político atual. Aí, um desafio para você, professor. Platão, né, ele acreditava que a organização social não deveria ser por classe financeira. É o que nós usamos esse termo tão ligado na sociologia, de estratificação social. O ser humano hoje ele é visto, avaliado pelo ter, não pelo ser. A dimensão ontológica do ser humano ela ficou reprimida em relação à dimensão financeira. O ser humano é o que ele tem. O ser humano é aquilo que ele produz, né, em termos de dinheiro. Platão dividindo as classes sociais de uma maneira muito mais simplória do que como a maneira como a economia, né, nesse sentido, o capitalismo selvagem tenta dividir. Né, as pessoas mais simples, homens de bronze, eram pessoas ligadas a trabalhos manuais, trabalhos que utilizam menos o intelecto para poder viver, assim na organização da polis, né, juntamente com os homens de prata,
que eram os homens ligados, eles eram os militares ligados ao exército, lembrando que os gregos adoravam os combates, guerrear, haja vista as histórias homéricas de Esparta e Atenas, das cidades-estados, né, e tal. É engraçado, né, porque elas eram inimigos, mas quando precisou, como diz o outro, o bicho pegou, né, criaram a Liga de Delos, elas se juntaram para se defender, né, porque ninguém ia sobreviver ali, então se uniram. E os homens áureos, os homens de ouro, são os filósofos que vivem para o ócio. Para Platão, somente os filósofos eram capazes de governar a polis, porque eram as pessoas que tinham a mente iluminada para tal. Não basta ter só você saber fazer alguma coisa ou não. Para Platão, ele atribui que a filosofia ela permite o ser humano a contemplar outras coisas. Né? Quisera que não puxamos sardinha para o nosso lado, falar que o filósofo é perfeito, que a filosofia, que todo filósofo é 100% honesto na maneira de pensar e de viver. A gente sabe que pessoas problemáticas, né, para a gente não falar que a pessoa é maluca, né, a gente usa tanta expressão, né, para poder falar que a pessoa parece que não é normal, né, maluca, retardada, né, a gente usa tantos termos, mas para Platão, o exercício do governo da polis era liderado pelos filósofos, e o filósofo é aquele que deve fazer a pessoa a refletir dentro da polis, né, lembrando que os gregos não admitiam as mulheres participarem das decisões políticas, tampouco os metecos, escravos. Então, o governo da cidade estava sobre o crivo do exercício filosófico, o crivo dos filósofos. Né? E saudosa memória aqui, nós temos que citar os sofistas também como protagonistas da discussão política, da prática dessa violência, violência no sentido filosófico, né? De suscitar o questionamento, as discussões, as querelas, os debates políticos, né? Então a filosofia, ela faz o ser humano, o filósofo deveria fazer, aquele que governa, convidar a todos serem politicós e não idiotés. Dois termos usados aí na filosofia, né? O politicós, né? O politicói no plural, o politicói seriam as pessoas que se envolvem com a polis, que lutam pelo bem comum, que tentam praticar ética, que pensam no bem comum, não pensam em questões particulares. Né? Então, a gente acha, por exemplo, que um político tem que fazer algo por alguém. O que você vai me dar em troca? A política não é baseada na caridade. A política é baseada na ética e no princípio da justiça. A gente criou um preconceito, uma imagem em torno do político, que ele não é culpado, por exemplo, se a CEMIG cortou a conta de luz em sua casa. A CEMIG cortou porque você não pagou, porque você está desempregado, por uma outra situação. Não foi culpa do prefeito aí, de Conceição de Ipanema, se sua luz aí foi embora agora, você me deixou sozinho aqui. Né? Então, a gente tem um conceito errôneo da política. Né? O idiotés, idiotai no plural, o idiotai é aquele que não se envolve com a polis. Eu te pergunto, né? A gente está falando sobre a educação, você é um politicós ou um idiotés? Porque a gente sempre projeta no outro algum problema. Agora assume para você, enxerga para si mesmo. Né? Será que politicamente estou dentro da caverna ou estou fora da caverna? Você é uma pessoa que se preocupa realmente? Esse ano agora é ano de eleições municipais, vai ser uma confusão, porque advindo de um período de pandemia, numa situação, num caos desse, o que vai ter discursos de falácias em torno de querer legitimar as ações em cima de uma pandemia vai ser uma coisa assustadora. Né? Falar que a pessoa ela perdeu a capacidade de governar por causa da pandemia, né? E eu pratico corrupção por causa da pandemia, isso aí é um argumento um tanto imaturo e errôneo. Né? Então, até que ponto é atual o pensamento? Para mim, eu acho que o filósofo é aquele que pensa, que reflete. Então, eu acho que até que ponto a ideia que o filósofo deveria governar a polis, até que ponto, de fato, que o discurso, a teoria vem acompanhada da prática. Então, não adianta ser inteligente, ter toda a ciência do mundo e não saber administrar. Eu acho, não sei se o professor Elton aí, se eu me fiz compreender, né, assim, né, nesse pensamento que ele nos partilhou aí. Então, muito obrigado, professor Elton. Eu quero aqui ir a uma questão do professor Eudécio, nosso nobre colega, muito obrigado pela participação.
ele pergunta quais correntes pós-modernas ou modernas atrapalharam o ser humano a se encontrar. Então, você reduzir a existência humana a uma questão biológica, somente científica, uma questão física, eu acho que também não é esse o caminho, não. Acho que o ser humano é carregado de todo um sentido, significado muito mais além do que biológico. Correntes pós-modernas, não só na filosofia, mas dentro do campo da ciência, de querer reduzir a existência humana a somente uma questão biológica. Né? Então, a gente vê, por exemplo, como que a vida pode ser resumida ao capitalismo, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho acesso ao hospital, eu vivo. Não tem recurso financeiro, eu morro. Como é que tudo foi reduzido ao dinheiro, né? Educação, eu tenho dinheiro, eu tenho educação de qualidade, uma escola boa. Eu não tenho dinheiro, qualquer um aí. Então parece que, mais uma vez, eu volto ao conceito de finitude. O ser humano ficar baseado somente em uma questão da vida, né? Correntes filosóficas é assim, né? Acho que o existencialismo pessimista, pelo contrário, ele faz o ser humano se encontrar com ele mesmo. Então, a filosofia, nesse sentido, me veio o pensamento da filosofia existencialista pessimista, né? Me veio Schopenhauer e Nietzsche, né? Coitado, eles parecem que carregaram todo o preconceito do existencialismo pessimista nas costas. Assim, eles são crucificados diariamente, né? Como Judas foi criticado o cristianismo, assim é Schopenhauer e Nietzsche criticado e carrega o peso de todo um preconceito em torno do existencialismo. Eu acredito que o que atrapalhou o ser humano a se encontrar com ele mesmo é justamente a falta de educação, falta de filosofar. Para mim não tem outro motivo. Partindo do preconceito, partindo de uma ideia, de um pressuposto que o pensamento faz o ser humano se reinventar, se humanizar, a partir do momento que eu privo o ser humano, eu estou tirando ele a possibilidade, né? Para mim, eu nunca enxerguei, né, tirar a filosofia como algo benéfico. Né? A filosofia ficou mais de 40 anos expulsa da escola pública brasileira de ensino fundamental, desde o início da ditadura militar, em 63, a filosofia, o MEC a reaceitou em 2007, somente em 2008 os alunos tiveram a oportunidade de estudar filosofia. Eu, Vinícius, não tive a oportunidade de estudar filosofia no ensino médio. Eu vejo isso como um regresso, como um retrocesso. Eu não acredito que você querer reduzir a existência humana em médico e engenheiro, somente a medicina e a engenharia são áreas do saber e que devem ser valorizadas. Eu discordo mesmo. O ser humano vive das artes, vive da música, das pinturas, do teatro. O ser humano é impossível. O ser humano não é um robô que vive só de número. O ser humano vive de valores. E os valores são distribuídos em todas as formas do saber, em todas as áreas, dotadas de valor. Né? E quanto mais as humanas. Acho que um ser humano que não consegue... Né, eu lembrei que agora, segundo Nietzsche, a vida sem a música seria um erro. Quem consegue viver sem a música? Né? A música faz parte do cotidiano das pessoas. Em tudo que a gente faz, tem que ter música. Se for um dia triste, você coloca uma música triste. Se for um dia de festa, você coloca uma música alegre. Né? Quantas, assim, a função terapêutica que a música tem na vida do ser humano, né? Parece que a música realmente ela tem uma espécie de enlevo na mente do ser humano. Ela nos leva à transcendência, nos leva à reflexão. Quantas músicas aí, né? Nos ensinam tanta coisa. É mais ou menos isso. Não sei se o professor Odécio, se eu me fiz compreendido por ele aí, né? As perguntas. Eu quero só acrescentar aqui o seguinte: eu acho que no nosso tempo, em todos os tempos, sempre há os excessos, os extremismos, em todo sentido. E na história da filosofia, a gente enxerga sempre esse vai e vem de correntes que predominam. Ora, elas são muito materialistas, ora, elas são muito idealistas. Eu acho que a reconciliação que eu propus na minha primeira reflexão da segunda-feira, a partir de Epicuro, que eu tenho trabalhado bastante essa ética do corpo, justamente porque é preciso ter uma reconciliação entre razão e emoção, uma reconciliação entre técnica e ser humano, porque a educação, se ela for extremamente racionalizada, instrumentalizada, robotizada,
nós vamos falar de pessoas sem sentimentos, sem coração, que agem simplesmente como autômatos, agem simplesmente pela força do dever. E os sistemas políticos, etc., eles gostam muito desse tipo de formação. E estamos vivendo no Brasil uma abertura para esse tipo de educação tecnicista. Se você perde a formação humanista no meio disso, você perde metade da educação, porque o ser humano ele é de múltiplas dimensões. Se você não concilia e harmoniza essas múltiplas dimensões, a educação será uma educação mutilada. Eu quero aqui em seguida... Sim. Interessante, professor, que você fala sobre esse sentido aí, que a gente mata metade da ciência, tirando as humanidades. É muito interessante porque eu lembro que, uns anos atrás, na reunião da União Europeia, a União Europeia estava votando para tirar a Grécia da União Europeia, porque a Grécia não estava conseguindo acompanhar economicamente os outros países. A gente pegar a Inglaterra, a Alemanha, a França, é um gigante perto da Grécia, economicamente falando, né? E um dos líderes da União Europeia, ele diz o seguinte, né? Ele foi falar que o mundo não era formado somente por dinheiro e economia, e que a União Europeia estaria cometendo um grande erro, um grande pecado, se fechasse as portas na cara de Platão e Aristóteles. No caso, ele refere-se à Grécia. Né? O mundo que se isola as humanidades é como se estivesse perdendo uma grande oportunidade, um grande significado. Né? Aquilo que René Descartes dizia, que um ser humano que nunca tenha filosofado na vida, refletido sobre as coisas, é como se de fato nunca tivesse aberto os olhos para o mundo. A filosofia faz a gente pensar muitas coisas. E outra coisa, professor, eu te faço uma pergunta. Qual é a rainha de todas as ciências? De onde surgiu a matemática, a astronomia, a geometria? Digníssima filosofia. Pois é. Então, Mater. Como que a gente pode fechar as portas na cara de Platão e de Aristóteles? Sim. Aqui, ainda, depois se você tiver algo mais ainda a comentar nesse sentido, mas eu quero... Aqui há mais uma pergunta, o nobre professor Eudécio tem mais uma pergunta aí. Qual sol ou sóis podemos vislumbrar no final do túnel dessa pandemia? É complicado, mas aquilo que eu havia falado no início, né, o ser humano, ele se rehumanizar, se reinventar. A gente está vivendo um período histórico, né, assim, vírus, bactérias sempre existiram, mas acho que o que disseminou a ideia foi a questão da tecnologia da internet. Porque sempre as pessoas morreram, né, por vírus, mas nessa rapidez, nessa informação que nós temos, nesse volume de informações que nós temos, 2020 foi algo, assim, imensurável. O nível de informações nós recebemos as coisas. Então, nós entramos dentro do período histórico. Nós estamos passando por um período importante histórico, foi um período dessa pandemia. O ser humano precisa se reinventar. Será realmente que a gente é capaz de descobrir algo novo? Né? Quais são os sóis, né? Qual o sol que a gente pode deslumbrar, né? Não sei que a gente pode, tomara que a gente consiga passar sobre isso, o ser humano descobrir um outro valor, né? Quem sabe, por exemplo, o respeito à vida, respeito à dignidade. Eu acho que é por esse caminho aí. Eu acho que se rehumanizar, perceber que você é um no meio do mundo, que você é uma partícula desse cosmos, desse universo. Eu acho que isso é importante, a gente enxergar a nossa pequenez diante da grandeza do universo. Eu sou um pouquinho pessimista a respeito dessa possibilidade de a gente aprender alguma coisa com esta pandemia, porque você mesmo citou vários eventos catastróficos, ou seja, danosos que aconteceram na história da humanidade e não foram suficientes para mudar. É claro que pessoas mudam, mas não mudam naquela quantidade desejada, ou seja, não se torna uma prática coletiva assim amplamente aceita e divulgada.
Porque o grande desafio que eu me lembro, que parece-me que é no Deus Caritas Est, do Bento XVI, e tem um trecho lá que ele diz o seguinte: olha, a gente não deve perder nunca a esperança. É claro que ele, por ser uma pessoa de fé, ele não vai perder a esperança, mas ele diz, não tem como depositar confiança extrema em nenhum mega sistema, ou uma grande corrente de pensamento, ou um sistema político que virá para resolver o problema da humanidade e transformar o ser humano em uma pessoa de uma hora para outra, ou uma coletividade totalmente benéfica, solidária, porque ele fala o problema da liberdade humana, e a outra questão é que a natureza humana, seja na pré-história, ou seja neste tempo, ou depois da pandemia, essa natureza humana é a mesma natureza. Então, parece que a gente não consegue compreender e aprender suficientemente o que seria necessário para poder refazer e viver um novo tempo. Infelizmente, eu vejo com muita lucidez este trecho da Deus Caritas Est do Bento XVI, por causa disso, porque ele fica meio caminho entre a utopia, aquilo que deveria acontecer, e a realidade humana, que por causa da sua liberdade e da sua natureza, é difícil você dar salto. O otimismo e a realidade aí, esse contraponto, né? Sim. Otimismo realista. Sim. É um grande desafio. É claro que algumas posturas em algumas pessoas serão revistas, mas eu não creio que haverá uma revolução pós-pandemia. Eu quero aqui, então, valorizar os comentários dos colegas. Professor Eudécio, mais uma vez dizendo aqui para nós, existe uma falsa ideia de que o sol da educação ofusca ou cega o ser humano, sobretudo as ciências humanas. É o que nós falamos, porque as pessoas que não têm suficiente formação em ciências humanas, às vezes elas têm dificuldade de entender a praticidade e a dimensão, a transformação que as ciências humanas podem contribuir para a formação do ser humano. Professor Luiz, o maior desafio ético, político, educativo é não projetar para fora da caverna aquilo que se enxergava dentro. Isto é, fazer do mundo da luz um mundo de sombras. O grande desafio de todo esse processo da iluminação, vou chamar esse processo platônico de iluminação, é justamente essa capacidade de você chegar num novo momento e fazer permanecer essa mudança e denunciar o estado de ignorância. Porque se você não avança, mas não compartilha, não denuncia o estado de ignorância, essa iluminação sua será uma iluminação muito no sentido de idiotez e não politicós. Seria voltado para o próprio benefício. Um passo à frente. Você quer sair da caverna, a caverna não sai de você, né? Sim, sim. O professor Romildo parabeniza você, professor Vinícius. Bela exposição, parabéns, professor. E nós temos vários outros comentários. Temos aqui a minha esposa, a professora Joana, que está acompanhando todos os dias. Ela está dando uma ajuda para a gente, porque todo dia que eu entro aqui, ela me ajuda a checar as redes sociais, ver se a transmissão está correta, está dando tudo certinho. Muito obrigado. E ela está te parabenizando também pela exposição. Obrigado, Joana. Todos os nossos amigos aqui já comentei, de modo geral, estão parabenizando, alguns fazendo os comentários, li os comentários, e eu deixo agora uma palavra final para você, professor, o que é que você quer aproveitar nesses últimos momentos nossos e considerar. Então, eu agradeço desde já a paciência, né, de estar me ouvindo aqui, quem está acompanhando desde o início. Já passamos aí de 1 hora, né, a gente vai dialogando, filosofando, o tempo passa, né, tempus volat, né, o tempo está voando. Então, eu agradeço a oportunidade, o José, de perceber na fragilidade do magistério, no fragilizar filosófico, na fragilidade da nossa filosofia, a gente ainda tentar criar alguma oportunidade para fazer a gente, antes de mais nada, a gente refletir sobre nós mesmos, né? Então, eu tive pensando também em tantas coisas para poder, de como falar também, é muito difícil, é dolorido falar, é dolorido filosofar. Eu agradeço os colegas, agradeço
por fazer parte dessa Semana Filosófica e por tentar redescobrir, tentar ajudar as pessoas que assistiram a nossa live e tudo mais, de se reinventar realmente, da gente tentar tirar algo de positivo e de benéfico, uma coisa que foi tão assustadora, tão assombrosa para todos nós, que ainda está sendo. Então eu agradeço, assim, de coração mesmo, no sentido mesmo, assim, de gratidão aos colegas por estar prestigiando, estar aqui, você professor, por me ajudar a dialogar junto, por me dar pistas também de reflexão e por me ajudar a estar junto comigo aqui, de maneira que eu me sinto filosoficamente mais confortável se eu estiver sozinho aqui. Então, para mim, saber que, né, eu sou um discípulo pequeno ainda, mas para mim que é uma grande alegria estar aqui, mesmo diante da nossa fragilidade do conhecimento filosófico, a gente ainda está a tentar fazer refletir onde muitos não querem, né? Hoje o mundo está preso àquilo que é óbvio, né? Então a filosofia vem para mostrar não a exatidão da vida, nem a obviedade da vida, mas as possibilidades. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Foi uma satisfação dividir esse espaço com você, com uma reflexão maravilhosa. Sempre estamos trabalhando juntos, estamos prontos aí para outras oportunidades, né? E sim, eu gostaria aqui, né, falar de amanhã, deixar o convite para todo mundo aqui. Ó, amanhã nós teremos aqui o professor Wanderson de Oliveira, que é de Santa Margarida, e ele vai desenvolver o tema Uma Pitada de Filosofia de uma escrava que se tornou santa. Então, amanhã, a partir das 19 horas, nós temos parece que a internet do nosso amigo aí parece que saiu do ar, isso acontece, né? Então, vou estar meio que encerrando aqui, minha bateria também já está meio que indo embora, né? Então, eu encerro aqui em nome do professor José Aristides e que vocês continuem conosco a partir de amanhã, a partir das 19 horas. Continue dando os likes lá no Facebook, continue comentando, continue trocando experiências com a gente, que vai ser de grande valia. Então, deixo aqui nosso muito obrigado e até amanhã, até a próxima aí, se Deus quiser. Muito obrigado aí, gente. Abraço.